Olá, bom dia pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, continuar estudando o livro de 1 Samuel. No capítulo 20, nós vimos que Jonatas toma conhecimento, das reais intenções que seu pai tinha contra Davi e o ajuda a fugir. Na primeira fuga de Davi, nós observamos que ele foi procurar Samuel. E no capítulo 21, veremos também que ele foge para Nob, procurando o sacerdote Aimeleque. A cidade de Nob, ela ficava entre Jerusalém e Gibeá. Alguns historiadores afirmam que ela se tornou cidade sacerdotal após a destruição de Siló. Mas isso é só para a gente, a título de informações. Aimeleque, ele era bisneto do sacerdote Eli, e possivelmente Davi tenha se deslocado para aquele local com o intuito de procurar recursos e até mesmo um aconselhamento. Ao avistar Davi, Aimeleque fica preocupado, O genro do rei, homem de confiança, sozinho ali, algo estranho estava acontecendo. E pergunta a Davi: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Davi resolve mentir a respeito de tudo o que estava ocorrendo em sua vida. Podemos imaginar que ele poderia estar tentando proteger o rei, não levando as pessoas a pensar que havia uma crise na família real, ou que ele tinha receio de que alguém falara ao rei da sua localização. São conjecturas que a gente às vezes fica pensando. Gostaria de pensar um pouco a respeito da relação de Davi com Deus. Como nós vimos anteriormente, ele foi ungido pelo Senhor. E em todas as suas ações em que ele estava acontecendo na sua vida, como vimos nos capítulos anteriores, sempre a mão de Deus estava o protegendo. Mas quando toma a decisão de apenas fugir, entendo que a sua confiança em Deus fica abalada. E agora decide fugir em vez de confiar em Deus. Isso o leva a fazer algo que não é do agrado de Deus, que é a mentira. Isto certamente também pode ocorrer nas nossas vidas, quando deixamos de confiar em Deus e passamos a agir com nossos próprios pensamentos, achando que podemos resolver todas as coisas. Podemos perder a nossa dignidade pessoal, como ocorreu com Davi. E isso, além de causar perdas para a nossa vida, pode atingir quem está ao nosso redor. E veremos mais adiante as consequências disto, tanto na vida de Davi e de Aimeleque. No verso 3, nós vemos que Davi pede a Aimeleque algo para comer. Agora que tens à mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Na fuga, ele não se preocupou com o seu futuro, como passaria, e não se preparou para isso. Isto é normal, pois o momento era de incerteza, não sabia se Jonatas estava sendo vigiado por seu pai, e a decisão foi tomada diante de uma grave situação. Aimeleque lhe responde: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Pão sagrado, ou pão da preposição, que algumas Bíblias citam dessa forma, eram os pães assados semanalmente e colocados sobre a mesa da preposição, para serem comidos pelos sacerdotes no lugar santo, conforme a lei do Senhor determinava, lá em Levíticos, no capítulo 24, dos versos 5 a 9, e no verso 9 ele fala assim: e serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles. Das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Esta era a lei do Senhor. Mas Aimeleque não negou-se completamente o pedido de Davi, como vemos no final do verso. Se ao menos seus homens se abstiveram das mulheres, o que Aimeleque está afirmando é de que, se estivessem ali cerimonialmente em condições, a infração de comer o pão sagrado poderia ser perdoada pelo rei.
tendo em vista que estava com fome e não tinha outra coisa a ser fornecida como alimentação. Ao observarmos também os ensinamentos de Jesus, registrado lá no livro de Mateus, no capítulo 12, ele cita justamente esta passagem, quando os seus discípulos colheram espigas ali no dia de sábado para se alimentar e são criticados pelos fariseus. Tendo Jesus citado esta mensagem e afirmado que ele buscava misericórdia e não holocausto. Diante da situação, Davi continua sustentando a sua mentira. Aí no verso 5, respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. E diante disso, Ameleque passa os pães que estavam com ele a Davi, como afirma o verso 6, os pães que foram substituídos pelo profeta na mesa da preposição, e que deveriam ser ingeridos pelo profeta como mandava a lei do Senhor. Frederico Bemayer, ele chama o pão da preposição do pão da presença. Comer o pão da preposição significava comer o pão de Deus na casa de Deus como amigo e hóspede do Senhor, é o que ele afirma, desfrutando da sua hospitalidade. Naquela cultura, comer juntos formava um vínculo de amizade permanente e sagrado. Então o sacerdote comia aquilo ali em comunhão com Deus, naquele momento ali, mostrando a sua intimidade com Deus. Mas ao dar pão a Davi, Ameleque rompeu com esse costume sacerdotal, mas não com a palavra de Deus. Ele entendeu corretamente que a necessidade humana era mais importante do que a observância da lei levítica. Continuando no texto, nós vemos que um dos servos de Saul, Doeg, edomita, testemunhou aquela conversa entre Davi e Ameleque. No verso 7 afirma que ele estava detido perante o Senhor. Mas, para esta afirmação no texto, estudiosos entendem que, por ser sábado, naquele dia em que ele estava ali no templo, possivelmente adorando a Deus, fazendo algum voto de purificação, ele não poderia viajar naquele dia. Então estava ali no templo, naquele momento em que Davi e Ameleque tiveram a conversa. Certamente Davi o reconheceu, aquele homem, e por medo atacou a sua vida. E ele ficou perguntando a Ameleque: não tens aí uma mão, a lança ou a espada alguma? Porque não trouxe comigo a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Para sustentar sua mentira, outras inverdades são acrescidas. No verso 9, nos diz que o sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Davi se apodera então desta espada de Golias para se proteger. Situação integrante, destes versos aqui que nós estamos estudando, em que uma pessoa temente a Deus, reconhecida por várias pessoas como um grande líder, agora acuado, tremendo de medo e praticando coisas que não são do agrado de Deus. Podemos tirar várias lições para as nossas vidas nessa pequena porção da palavra de Deus. Por mais que sejamos tementes a Deus, reconhecidos como seus servos, devemos lembrar que nós somos humanos e sujeitos a falhas. E podemos cair no mesmo erro de Davi. As coisas, quando começam erradas, elas tendem somente a aumentar cada vez mais. Para justificar uma história, outra história é contada e vira como uma bola de neve ladeira abaixo, acumulando mais neve, crescendo à medida que rola. Assim foi com Davi, a mentira aumentando cada vez mais. Antes de observar as falhas das pessoas e até as nossas, nós devemos nos lembrar que nós somos sujeitos a falhas e que devemos
fazer é procurar praticar a verdade e não deixar que o nosso coração, o coração enganoso e corrupto que temos, ele venha nos enganar. Amém? Domingo que vem nós continuamos, né? Com essa história de Davi aí. Que Deus abençoe a sua vida e seja uma semana próspera juntamente com seus familiares. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.